Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a mais um vídeo da minha série Dicas de Fotografia e Lightroom. Neste caso, dedicado à fotografia e, em particular, à gama dinâmica. Obviamente, estamos a falar de fotografia e gama dinâmica no que diz respeito à luz. Vou-vos então pedir para assumirem daqui até ao fim deste filme, que é um bocadinho teórico, mas com muitos exemplos práticos, acho que vale a pena assistir, não desistam desde já. Dizia eu que peço para que assumam esta representação aqui como a gama de tonalidades possível em geral, ou seja, desde o preto absoluto, da escuridão total, até a uma situação muito iluminada, eventualmente até mais forte que o próprio sol direto, por luz artificial, etc. Há toda, desde esta zona mais escura até a zona mais clara, todo um conjunto de tons intermédios e que nós, tanto nós, os nossos olhos como as nossas câmaras, não conseguem captar todas estas zonas, todas estas tonalidades de uma vez só. E, portanto, vamos agora também pedir para assumir que em cada situação nós apenas, tal como as nossas câmaras, independentemente de termos mais ou menos uma gama maior ou menor que as câmaras, não é isso que está em causa aqui, que em cada situação nós só conseguimos captar, ou as nossas câmaras também só conseguem captar, um determinado conjunto de tonalidades, abaixo do qual tudo é representado a preto, quer na nossa visão, quer nas câmaras, e acima do qual, desta quantidade de luz aqui, tudo é representado a branco. E, portanto, seja esta a gama de tonalidades que a câmara consegue captar. Como eu dizia, abaixo desta quantidade de luz, para os parâmetros de exposição que a câmara tem, nesta situação, abaixo desta quantidade de luz tudo é representado a preto, acima desta quantidade de luz tudo é representado a branco. Para os nossos olhos também é qualquer coisa do mesmo género, independentemente, como eu já disse, de ter uma gama maior ou menor, não vamos aqui falar muito disso. Dependendo da câmara, esta gama pode ser representada, pode ter de 8 a 13 EVs. EVs significa valores de exposição. Não vou aqui também dizer o que é que são os valores de exposição, isso ficará para um próximo vídeo. Depende se a câmera é compacta e estamos a fotografar em JPEG ou estamos a captar numa câmera mais profissional, de sensor inteiro, e estamos a fotografar em RAW. Podemos então alargar ou reduzir esta gama que a câmera consegue captar e, repito, abaixo da qual tudo fica preto, acima da qual tudo fica branco. Da mesma forma, como já disse, os nossos olhos assim funcionam. Em cada situação de luz, se nós estivermos, por exemplo, no exterior de uma casa ao sol e espreitarmos para dentro dessa casa, para a porta dessa casa porventura esteja aberta, mas com as luzes apagadas lá dentro, não vemos nada lá dentro quando estamos no exterior. Vemos tudo escuro, tudo preto. Se entrarmos, de repente, os nossos olhos se adaptam a essa luz, a nossa pupila abre-se e, tal como a câmera também faz, e vamos conseguir passar a ver novamente. Vamos então ver essas situações. Se nós então, por exemplo, mudarmos agora para uma situação muito mais iluminada, a nossa câmera vai adaptar os seus valores de exposição a essa nova situação de luz. E o que é que vai acontecer já agora? Nós aumentamos ou reduzimos os parâmetros da exposição da nossa câmera. Já agora, só uma perguntinha para pensarem, vou responder desde já. O que nós fizemos foi reduzir os valores de exposição, ou seja, reduzir a forma como a câmera vai captar a luz. Porquê? Porque tem muito mais luz disponível. E, portanto, das três uma, aliás, ou reduzimos a abertura para deixar passar menos luz, ou reduzimos o tempo de exposição, portanto, aumentamos a velocidade para captar durante menos tempo essa mesma luz, porque a luz é mais intensa, ou se pudéssemos, reduzimos também o ISO, caso estivéssemos aqui com o ISO já acima do mínimo. De forma análoga, mas agora em sentido contrário, quando entramos, por exemplo, para aquele exemplo, para dentro, para o interior da tal casa, então passamos a ter disponível esta gama de tonalidades no interior da casa, ainda que tenhamos uma luz ou outra acesa, mas não se compara com a quantidade de luz no exterior, e a nossa câmara e os nossos olhos também se adaptarão, e portanto é esta nova gama, acima da qual tudo está branco e abaixo da qual tudo está negro. Nós também no interior de uma casa, se a casa estiver com pouca luminosidade e se olharmos cá para fora e estiver tudo ao sol, temos algumas dificuldades, repito, se essas diferenças forem grandes, em ver o que é que está lá fora, porque vemos quase a porta toda branca e não conseguimos distinguir o que está lá fora. Se olharmos de repente, quando estamos com os nossos olhos adaptados a esta situação de pouca luz. A mesma coisa se comporta com a câmera. Portanto, tudo o que estiver daqui para a frente
vai estar branco, tudo o que estiver daqui para trás vai estar preto, se a câmara estiver adaptada a esta situação. A única vantagem, já agora, em relação aos olhos, é que rapidamente eles se adaptam e mesmo que nós estejamos com a pupila bem aberta para conseguir ver o que está no interior, nessa situação hipotética que estava aqui a colocar, quando olhamos para a porta, rapidamente a pupila fecha, já conseguimos distinguir o que está lá fora outra vez. Mas a situação é parecida. Agora, o que pode acontecer é que a gama dinâmica dessas tonalidades, ou seja, a quantidade de tons diferentes, de quantidades de luz diferentes que determinada situação nos pode oferecer, pode ser superior àquilo que ou os nossos olhos conseguem captar, e vamos a partir de agora esquecer os nossos olhos, vamos falar da câmara só, ou a câmara consegue captar, independentemente de isto aqui ter os tais 8 ou 13 EVs ou algum valor intermédio, não interessa, isto aqui também estão com valores simplificados, obviamente. Cada câmara tem a sua gama dinâmica, que pode estar perante situações em que a luz disponível tem uma gama dinâmica superior, ou seja, tem um conjunto de tonalidades, de quantidades de luz superior àquela que a câmara pode distinguir entre o preto e o branco. Reparem, por exemplo, aqui, se a luz que nos é oferecida por esta situação for por aqui, por exemplo, nesta zona aqui a câmara já não consegue captar detalhes, já representa tudo a preto. Da mesma forma, aqui do lado direito, assim acontece. E, portanto, a partir de agora, temos que tomar uma opção, ou expunhamos no meio como estava inicialmente, ou vamos expor para as zonas com menor quantidade de luz, arriscando aqui tudo o que estiver acima passa a estar tudo branco, e portanto não tenhamos detalhe, ou fazemos o contrário, e expomos para as zonas mais claras, significando que com isso que tudo o que estiver mais sombrio ou mais escuro passa a ser representado a preto e não conseguimos retirar detalhe das nossas fotografias. Temos então agora um problema, e eu neste vídeo vou falar muito rapidamente como resolver esse problema, mas sobretudo vou falar de que isto porventura pode não ser um problema, mas é uma oportunidade que nós podemos agarrar e já vamos ver porquê. E uma forma que temos então de encaixar uma gama dinâmica superior àquela que a câmara consegue captar é a utilização de filtros ND, significando Neutral Density em gradiente. No fundo, isto é um bocadinho semelhante àquilo que também, só para a última vez que falo nos olhos, aquilo que nós usamos, que são os óculos escuros, que muitas vezes também em gradientes. A diferença aqui, e tem a ver com este Neutral Density, é que eles não acrescentam nenhuma coloração, ao contrário do que habitualmente se passa com os óculos escuros, que são verdes, azuis, castanhos, por aí fora, portanto mudam também a cor, as tonalidades em termos de cor. E há alguns óculos escuros também em gradiente. Significa isso que o efeito de cortar luz é mais pronunciado no topo do filtro do que vai-se perdendo até ao meio do filtro sensivelmente, neste caso. Isto, sobretudo, é utilizado em paisagem, este tipo de filtros. E, portanto, tem um adaptador que é instalado assim desta forma na ponta das nossas objetivas e que nós podemos deslocar, portanto, em vez ao contrário de outros filtros que se enroscam na objetiva, estes estão assim, para quê? Para que nós possamos escolher qual é o ponto onde este efeito deixa de se fazer e, portanto, passa a ter efeito nulo, praticamente, passa a ser transparente completamente, e o efeito onde começa a haver essa tal graduação que vai cortando cada vez mais luz até ao topo do filtro. Não interessa agora falar muito nisto, há filtros que têm esse gradiente mais pronunciado, portanto, a transição é mais suave, outras a transição é mais abrupta, como parece ser este que está aqui instalado na câmara. Até há filtros que são ao contrário, que têm um efeito mais pronunciado no centro e depois desvanece também. Enfim, depende da situação depois que vamos enfrentar, mas os mais habituais são estes, portanto, em que o efeito corta mais luz é no topo do filtro e vai perdendo o efeito até ao meio, e nós depois colocamos, conforme o enquadramento que vamos escolher da paisagem, vamos colocar esta transição mais acima ou mais abaixo, conforme o pretendido. Vamos então ver um exemplo a seguir. Por exemplo, nesta situação, uma situação muito típica em que temos nuvens muito claras,
e queremos captar todo o detalhe aqui desta zona, mas reparem, perdemos aqui as nuvens, o detalhe das nuvens, tudo isto passou a branco, lá está, pelas mesmas razões que expliquei há pouco. A gama dinâmica oferecida por estas condições é superior àquela que a minha câmera conseguiu captar. Como é que eu reduzo então utilizando os filtros de ND em gradiente? Instalando-os devidamente, colocando-os até sensivelmente aqui a meio, e passei a retirar luz a estas zonas superiores e, portanto, passei a ter detalhe aqui nas nuvens. Um dos problemas que têm esses filtros, e por isso eu escolhi esta fotografia, é que aplicam por igual, digamos na horizontal, se assim forem montados, mas por igual durante toda a imagem. E, portanto, tudo o que estiver um bocadinho mais de vertical, monte, ou seja, o que for, neste caso temos aqui uma árvore, que está aqui propositadamente, também foi afetada por essa subexposição provocada pela instalação do filtro. Reparem, comparando com esta que estava aqui inicial, aqui até não estava mal exposta, digamos assim, estava bem, aqui ficou muito mais escura porque o filtro afetou também esta árvore. Portanto, com os filtros de ND em gradiente, o que nós fizemos foi, neste extremo, encolher, digamos, a gama dinâmica que nos era oferecida pela aplicação do filtro. E então já conseguimos encaixar, passa a expressão, toda a luz que nos era oferecida na gama dinâmica que a câmera consegue captar, tendo detalhe desde as zonas de sombra até às zonas também chamadas de altas luzes, sem perder detalhe. Uma outra técnica que é utilizada é a múltipla exposição acrescida de HDR, High Dynamic Range, exatamente como o nome indica. É uma técnica utilizada já há muito tempo, inclusive mesmo no tempo do analógico, com muito mais trabalho, obviamente, e que hoje em dia se faz até até os telemóveis conseguem fazer isso. Fazer mais do que uma exposição e depois misturar, combinar as zonas mais expostas com as zonas menos expostas, aproveitando o melhor, digamos, de cada situação. Vamos ver então como é que isso funciona. Faz-se uma fotografia, por exemplo, começando por sobre expô-la, em relação àquilo que a câmera media, neste caso com mais 2 valores de exposição, não interessa aqui este detalhe aqui, com mais 2 valores. Porquê? Para nós aproveitarmos então as zonas mais sombrias desta fotografia, tendo em conta que nesta foto, como veem aqui, não temos detalhe aqui para cima. Faz-se uma exposição central, em que já temos menos zonas iluminadas aqui, o céu está um bocadinho melhor, há aqui umas zonas intermédias que já se podem aproveitar bem, mas o céu ainda não está bem, e faz depois uma fotografia mais subexposta, neste caso com 2 valores. Claro que isto é válido e quando é feito com mais que se pretende que o resultado seja melhor ainda, depende mais uma vez da gama dinâmica que nós temos, ou seja, da quantidade de luz que ultrapassa aquilo que a câmera consegue captar. Em vez de ser com 3, pode ser com 5, com 7, etc. Aqui é um exemplo para simplificar. E neste caso, então, repito, a fotografia depois menos exposta, mais subexposta, para aproveitarmos as zonas mais sombrias, neste caso aqui, mais o céu. Para depois combinarmos isto tudo com um programa adequado, com um software adequado, Photoshop ou outro qualquer, dedicado e que sabe fazer isso, e aproveitar o melhor de cada uma delas. Dando então este resultado em que eu consegui ir buscar as zonas mais sombrias, se consegue ir buscar as zonas mais sombrias da fotografia mais exposta, com maiores valores de exposição, depois das zonas intermédias também na fotografia central e as zonas mais subexpostas, de recuperar aqui luz e detalhe aqui no céu, na fotografia com menos exposição. Vamos ver então aqui nos nossos gráficos como é que isto funcionou. O que nós fizemos foi uma múltipla exposição e fomos então fazer uma fotografia sobreexposta, apesar daqui parecer o contrário, mas reparem, estamos em fotografia e quase tudo parece ao contrário. E, portanto, o que nós fizemos aqui foi sobreexpor de alguma forma o que tínhamos à nossa disposição. Significa isso que tudo o resto, tudo aquilo que estava à nossa frente, a partir destas quantidades de luz saiu branco, foi aquela fotografia inicial. Mas conseguimos ir buscar detalhe a todas as zonas mais escuras daquilo que estava à nossa frente. Depois fizemos uma imagem mais central, em que a partir de determinada zona para mais escura tudo saía preto, e o contrário para o lado direito, tudo que estivesse um bocadinho mais iluminado saía branco.
Daqui aproveitamos as zonas centrais da nossa imagem e uma última fotografia subexposta, portanto, em que fomos ao subexpor, significa que tudo o que estava daqui para trás ficou escuro, todas estas zonas ficaram muito escuras, mais escuras do que aquilo que nós víamos, mas conseguimos ir recuperar detalhe a todas as zonas mais iluminadas, sem ficarem brancas. E, portanto, ao combinar, deu que nós comprimíssemos todas estas quantidades de luz que estavam aqui numa imagem em que conseguimos ir buscar detalhe às zonas mais escuras e também às zonas mais claras. Depois há outros géneros de fotografia da Dynamic Range que fazem outros efeitos mais, enfim, um bocadinho mais surrealistas. Este aqui é o mais realista, digamos assim, apenas para clarear aquilo que estava demasiado sombrio e escurecer ou recuperar aquilo que estava com demasiada luz. Uma terceira forma de nós podermos conseguir encaixar uma gama dinâmica superior à da nossa câmara é utilizarmos luz artificial, por forma a iluminarmos aquilo que está demasiado escuro. Vamos então ver o exemplo. Então aqui, seja esta situação em que eu, nesta primeira imagem, fiz a exposição calculada para fotografar com a exposição correta para estes elementos que estavam aqui à sombra e, portanto, sobreexpondo toda uma luz que não se vê aqui, está tudo branco, está tão branco que não se consegue ver, aqui à volta. Vamos ver então o que é que eu fiz a seguir, que foi utilizar o flash para conseguir equilibrar a luz. E então temos aqui na mesma situação, o que fiz foi depois expor para esta zona aqui e utilizar o flash para me iluminar os elementos que estavam aqui no primeiro plano. Portanto, aqui já estamos a combinar luz artificial com a luz natural. Consegui recuperar então a luz natural que aqui estava, com muito mais luz do que estes elementos que estavam à sombra, e depois iluminá-los com um flash. O que é que se passou aqui? Eu fui então fazer uma exposição para as sombras. A primeira fotografia foi de forma a que a exposição, e aqui dá para perceber bem, até nestas fotografias, como é que isto funciona. Portanto, expus para esta zona que estava à sombra, estes elementos estavam à sombra, tudo o que estava acima desta quantidade de luz saiu branco, ou seja, por exemplo, aqui o céu. Aqui temos, estas zonas mais escuras estão representadas aqui, consegui recuperá-las, temos detalhe aqui. As zonas mais intermédias, como sejam estas, por exemplo, são estas zonas aqui, e simplificando, obviamente, estamos a simplificar. Eu neste exemplo aqui também não falo de uma outra coisa importante que é o histograma, dedicarei depois um vídeo a isso. E as zonas mais claras estarão aqui representadas e ainda cabem dentro da gama dinâmica da nossa câmara. Tudo o que está para a frente, como por exemplo este céu aqui, estava muito mais claro do que aquilo que cabia na exposição que eu escolhi para a câmara e, portanto, saiu branco, como eu também já disse. Quando acrescentei a exposição para as altas luzes, neste caso com o pôr do sol, o céu com o pôr do sol, portanto, reduzi a exposição da minha câmara, portanto reduzi o tempo de exposição ou a abertura ou ambas as coisas, ou isso, seja o que for, e consegui captar todos os detalhes na zona mais iluminada que eu tinha nesta situação. E o que fiz depois foi aplicar luz artificial e, portanto, comprimir esta zona que estava aqui às escuras, passou a estar iluminada com a luz artificial, ainda que instantânea, neste caso foi flash, mas podia ser luz contínua, não interessa aqui. O que interessa é que eu, todas estas zonas que estavam muito mais escuras, fui adicionar luz artificial e, portanto, comprimi, passei a encolher a gama dinâmica da minha cena, da minha situação, de forma a que ela pudesse ficar contida na minha fotografia sem queimar as altas luzes ou a subexpor ou não ter detalhe nas zonas negras. E, portanto, ter esta fotografia como resultado final, em que temos detalhe em todo lado, desde aqui desde as zonas mais claras, estas zonas que aqui estavam representadas, passaram a caber dentro da minha gama dinâmica da minha fotografia, da minha câmara, assim como depois de acrescentar luz artificial, passaram a caber também estas zonas aqui. Extra tema, ou eventualmente até não, tenho aqui uma terceira fotografia da mesma cena, que é esta fotografia aqui, exatamente da mesma cena. A única diferença é que eu rodei um ou dois passos e, portanto, passei a deixar de estar numa situação de alta gama dinâmica para estar numa situação de luz equilibrada. Reparem que aqui já não tenho o pôr do sol cá atrás,
pôr do sol estava deste lado aqui, eu rodei para o lado direito, digamos assim, no sentido anti-horário, e passei a ter toda esta zona aqui. Já não temos luz artificial, esta zona que está aqui é a luz do pôr do sol que está a iluminar aqui os modelos, assim como estava a iluminar estas zonas de prédios aqui atrás, e passei a ter então uma situação muito mais equilibrada. E isto também, por isso é que eu digo, este tema ou não, é muito importante a escolha do ponto de vista, como vamos ver na segunda parte também deste vídeo. E, portanto, mudando o ponto de vista, POV, como se diz, é uma expressão em inglês, Point of View, quem procura informação em inglês tem muito esta sigla, passamos a ter uma situação de luz equilibrada. Sendo assim, a mesma cena tem 3 opções de luz à escolha. Se nós, a partir do momento em que conseguimos compreender este tipo de situações, podemos escolher a luz que nós queremos fazer em cada situação. Mas já agora, o que é que eu poderia ter feito para melhorar nesta foto? Eu faço sempre este tipo de questões, apresento fotos minhas também com erros, e tenho muitas, não me faltam fotos com erros, o que me faltam é fotos sem erros. Mas neste caso, o que é que poderíamos ter feito para melhorar esta fotografia? Este sim é extra tema, mas já agora podíamos ter feito um enquadramento mais correto, de forma a apanharmos e não cortarmos aqui os pés aos modelos, e também deixarmos este espaço que não está aqui a fazer grande coisa. Portanto, poderíamos ter feito um enquadramento um bocadinho mais baixo. Eu lembro-me que na altura se calhar tinha aqui uns degraus, mas não interessa, não serve como desculpa. Aqui, que não sabemos qual é a situação, podemos criticar esta fotografia que está aqui mal cortada, mal enquadrada. Agora, o tema que estávamos a falar era a gama dinâmica. Eu é que aproveito sempre também para mostrar os meus erros, a minha autocrítica aos participantes dos meus cursos. Outra situação que podemos fazer para contornar uma gama dinâmica maior do que a que a nossa câmara contém é fotografar em RAW. No fundo, aqui não é bem o que a nossa câmara contém, é usar toda a gama que a nossa câmara consegue captar. E para as câmaras que conseguem captar em RAW, tem mais 1 a 2 valores de exposição, ou 1 a 2 stops, é a mesma coisa, que conseguem captar com detalhe do que se fotografarmos em JPEG. Portanto, no fundo aqui é tirarmos partido do nosso material, da nossa câmara, caso as nossas câmaras consigam gravar neste formato. E não vou exemplificar aqui o formato RAW, guardarei para um outro filme. Agora, já falámos nas formas de encaixar uma grande gama dinâmica, passa a expressão de encaixar. Vamos falar naquilo que para mim é mais interessante neste vídeo, que é aproveitar uma gama dinâmica maior para simplificar a nossa foto, ou seja, tirarmos partido dessa situação de luz mais contrastada, com zonas muito iluminadas, zonas muito sombrias, que não cabem todas na nossa fotografia, e portanto escolhermos a exposição adequada para simplificarmos a nossa fotografia. Vamos ver alguns exemplos. Ou seja, por exemplo, expor para o motivo e sobreexpor o fundo, livrando-nos assim do fundo. Reparem, se recordam daquele esquema que nos vem acompanhando, tudo o que estiver para a direita daquilo que a câmera consegue captar fica tudo branco, e portanto, se porventura o fundo fosse menos interessante e ficasse sobreexposto, isto no caso de um fundo ter mais luz que o motivo, e portanto aprendemos a explorar essas situações, nesse caso o fundo iria ser simplificado, tornando-se branco. Vamos já ver exemplos. Ou fazer o contrário, nos casos em que o motivo está mais iluminado do que o fundo, vamos expor para o motivo, e aqui quando digo mais, é muito mais, de forma a que de facto a gama dinâmica seja maior do que a câmara consegue captar. Vamos aproveitar, expor corretamente o motivo, subexpondo o fundo e tornando-o assim negro, e livrando-nos de eventuais aspectos desinteressantes do ponto de vista fotográfico que pudessem constar do fundo, mas que pelo facto de estarem mais sombrios, passaram a estar totalmente pretos. Vamos ver os exemplos. E aqui, antes de vermos os exemplos, esta chamada de atenção, aqui temos que jogar sobretudo também com o ponto de vista. Por um lado é estarmos atentos a estas situações de grande contraste, para depois tirarmos partido delas utilizando um ponto de vista adequado, para escolhermos o fundo que faça a diferença, ou muito mais iluminado neste primeiro exemplo do que o motivo, ou muito menos iluminado do que o motivo. Agora sim, vamos ver os exemplos. Por exemplo, sobre a exposição do fundo. Esta situação aqui foi feita no interior de uma loja, em que o modelo estava à porta, mas ainda bem no interior, e lá fora estava um dia muito ensolarado, numa situação de sol pleno. Significa que o interior da loja estava muito, muito escuro relativamente à quantidade de luz que estava no exterior. Ou seja, esta fotografia
não mostra nem bem uma coisa nem a outra. Aqui temos uma situação exatamente de muito alta gama dinâmica. Então o que é que se pode fazer? É expor corretamente o nosso motivo e o que é que vai acontecer ao fundo? Vai acontecer isto. Ou seja, depois de expormos corretamente o motivo, fica o motivo bem iluminado, neste caso aqui esta linda modelo, e o que estava lá atrás ficou tudo ainda mais branco do que estava aqui, porque tem luz a mais completamente para a direita daquele esquema que nos tem acompanhado até agora. E por isso esse esquema é útil para nós, penso eu, para nós percebermos o que é que se passou aqui. Portanto, livrámos de tudo quando estava lá fora. Eventualmente sobrou aqui uma zona ou outra um bocadinho mais escura, que entrou, digamos, dentro da gama dinâmica da nossa câmara, mas que nós rapidamente pudemos limpar um ou outro detalhe aqui mais escuro que houvesse por aqui. E temos uma fotografia quase aparentemente feita num estúdio, quando não foi nada. Isto, garanto-vos, foi feito sem flash, sem luz artificial, apenas medindo corretamente a exposição para a nossa modelo, portanto, para a luz que estava no interior desta loja, e, portanto, sobreexpondo completamente o fundo. E o efeito foi este. Reparem que as fotografias até são diferentes aqui, portanto, não há aqui manipulação. Aqui vamos ter uma situação contrária. Eu gosto muito de explorar estas situações também na natureza, em que temos esta foto, enfim, não está bem nem está mal, o que me interessa é comparar depois com o seguinte, se eu quiser. E ainda uma situação em que eu vou sobreexpor o fundo. Reparem aqui, não é provavelmente uma correção, esta luz não estava muito desequilibrada, até estava bem equilibrada, não temos grande gama dinâmica, que foi uma opção estética, eu sobreexpor o fundo, já estaríamos a falar aqui também de compensação de exposição, enfim, sobreexpor o fundo e ter aqui este raminho muito mais limpinho. Este azul desapareceu, passou a estar muito mais claro, já não cabia, a quantidade de luz não cabia na gama que a câmera conseguiu captar e passou a ser branco. E estes verdes, todos eles ficaram muito mais claros, obviamente, se calhar mais expostos do que aquilo, não é provavelmente uma exposição do ponto de vista fotográfico correta, mas é a exposição que eu quis fazer e que nós podemos explorar. O que nós fizemos aqui então foi escolher esta exposição, portanto, sobreexpor no fundo, ou seja, escolher a exposição para a zona mais escura da nossa imagem, que seria o nosso motivo, e tudo o que estivesse mais claro que o nosso motivo, o que é que lhe acontecia? Aparecia branco. Portanto, não cabendo toda esta zona aqui na gama dinâmica da nossa câmara, tudo o que estivesse mais claro aparecia branco, livrando-nos assim desse fundo, porventura, menos interessante, como era sobretudo o caso da primeira foto. Vamos agora ver uma situação inversa. Ou seja, este tipo de situação. Como vemos aqui, uma foto está aqui propositada, se calhar foi o único par que eu tinha aqui, tinha as duas fotos, a foto da situação, digamos, normal, com a foto que eu, depois um bocadinho mais interessante, se nós escolhermos adequadamente a exposição. Aqui o que está é, temos aqui este conjunto de fetos que está ao sol e este fundo aqui que está à sombra. Se nós aproveitarmos bem isto, transformamos esta fotografia completamente desinteressante numa, não muito bonita, mas um bocadinho mais interessante, e depois, se conseguirem, dependendo dos motivos, então podem perfeitamente aproveitar para fazer belíssimas fotos com este tipo de situações. Reparem, ainda não mostro o resultado para termos atenção aqui. O que temos aqui é um fundo que está à sombra e o sol que está, neste caso deve estar mais ou menos a pino, não está propriamente em contraluz, mas está ligeiramente em contraluz, de forma a que não ilumina este fundo. Portanto, temos aqui grandíssimas diferenças entre a zona que está sob luz direta do sol e a zona que está no fundo. Se nós pusermos aqui corretamente, o que é que acontece? O fundo desapareceu quase milagrosamente. Porquê? Porque não cabe, está muito à esquerda da gama dinâmica da nossa câmara e passou a ficar completamente limpo, e nós temos aqui os fetos bem expostos. Não sendo este um grande exemplo do ponto de vista fotográfico, mas desafio-vos a experimentarem com motivos um bocadinho mais interessantes do que estes. Mas vamos continuar ainda com este género de exemplos. Aqui o que nós fizemos então foi subexpor a nossa imagem em relação àquilo que a medição porventura matricial, mas isso é outra coisa, são modos de medição, neste caso matricial, estava eu a falar, naquilo que a medição matricial nos poderia indicar, que se calhar indicar-nos-ia qualquer coisa aqui no meio, que foi aquela primeira fotografia, que não deu carne nem peixe. O que nós fizemos foi não confiar nessa medição e, portanto, subexpor a imagem, ou seja, medir para as zonas
mais iluminadas, de forma a que elas fiquem bem expostas, e tudo o que estivesse menos iluminado do que, neste caso, os fetos ou as plantas que estavam na imagem, passou a estar preto, que era o quê? Que era o fundo. E, portanto, desapareceu aquele fundo completamente desinteressante, deixando-nos isolados os nossos motivos. Vamos ver mais um ou dois exemplos. Lá está, subexpor o fundo. Como este exemplo que aqui está, também numa árvore em semi-contraluz, em que, se eu confiasse na medição da câmara, toda esta zona aqui surgiria, e surgiu na primeira fotografia, por acaso não mostro aqui para não queimarmos tempo, muito mais clara e muito menos interessante, porque a árvore não se distinguia deste fundo que estava aqui à sombra. A situação também é semelhante. Temos uma zona, o nosso motivo em semi-contraluz, aqui até mais declarado, e a zona desta montanha que aqui está, ou deste monte, completamente à sombra, e portanto não desapareceu integralmente, mas desapareceu muito. Ainda podia ter subexposto mais qualquer coisinha, porque aqui estes cereais que aqui estão, estas espiguinhas que aqui estão, ainda estão um bocadinho sobreexpostas, e portanto eu podia ter roubado um bocadinho mais de luz. Mas enfim, este foi o resultado que eu gostei. Agora, se não tivesse feito isso, tinha uma fotografia que não se distinguia esta árvore daquele motivo lá atrás, mesmo que ela aparecesse ainda mais sobreexposta do que está aqui, mas não passar-se a não distinguir do fundo que aqui está atrás. Mais uma ou duas situações exatamente do mesmo género. Aqui, mais uma vez, eu escolhi a mesma situação, em semi-contraluz, um fundo que está à sombra, e toca a fotografar. Aqui deixo esta aqui também para uma correção, para uma chamada de atenção, mais uma vez, sobre o ponto de vista, tanto esta como esta fotografia aqui. Se calhar, se eu tivesse rodado um bocadinho mais, já não me lembro o que é que estava aqui do lado esquerdo, se ainda continuaria à sombra ou não, mas se eu tivesse rodado um bocadinho mais para o lado direito, livrar-me-ia destes pontos de luz que aqui aparecem. Estão a ver? Portanto, o ponto de vista é muito, muito importante quando queremos aproveitar este tipo de situações. Primeiro é estar atento a elas e depois ver se temos um ponto de vista adequado para fotografarmos o motivo contra, neste caso, um fundo muito mais escuro, muito mais, com uma diferença de luminosidade muito grande. Para quê? Para nós expormos corretamente o nosso motivo e livrarmos do fundo. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa. Portanto, isto aqui não era nenhuma cartolina preta, era apenas uma zona que estava sombria, diferente deste campo que estava aqui iluminado pelo sol. Mais uma vez uma correção aqui, também se eu me tivesse baixado um bocadinho, conseguia que aqui a copa da papoila ficasse completamente isolada contra este fundo negro, ou seja, baixava toda esta zona aqui para baixo e a papoila ficava muito mais isolada. Portanto, mais uma vez, como digo, gosto sempre de mostrar nos meus cursos também exemplos em que falhei, para que nós todos consigamos ter primeiro autocrítica e depois possamos melhorar as próximas fotografias. Mais um exemplo aqui, do mesmo género também, em que temos aqui a criança muito iluminada, em luz direta do sol, muito, muito dura, aliás, mas que a zona cá atrás isto era um rio, que esta margem do rio estava completamente à sombra e desapareceu. Eu não dei aqui, garanto, a limpar nada com Photoshop. A única coisa é que isto estava muito escuro. Não estava muito escuro, estava como luz normal. Nós, à vista desarmada, vimos perfeitamente o que estava aqui atrás. Agora, o que estava era este personagem que aqui está, muito iluminado, sob luz direta do sol e de um céu limpo e muito forte, com luz muito forte. E, portanto, a diferença desta luz para o que está cá atrás era muito grande. Se eu expuser corretamente aqui, o que está cá atrás fica à esquerda daquele diagrama que eu tenho falado e, portanto, passa a estar preto. E acho que essa representação é interessante. Espero que tenham gostado e que tenham percebido, que eu me tenha feito perceber com aquele esquema em relação ao funcionamento do que é a subexposição e a sobreexposição e o que é a dinâmica das nossas, o que é a gama dinâmica das nossas fotografias. Portanto, já falámos nas formas de contornar uma grande gama dinâmica, de aproveitar a gama dinâmica para simplificar a nossa foto e falta só um último tema, já agora, expor para o fundo. Nós podemos escolher a nossa exposição para o fundo, fazendo assim o que está em primeiro plano, ficando muito escuro, ou seja, silhuetas.
só aqui este exemplo. Portanto, a exposição que nós escolhemos aqui foi expor corretamente aqui este fundo e, portanto, tudo o que estava aqui em primeiro plano, obviamente, não tem detalhe. Eu não sei sequer se este personagem é um senhor, se é uma senhora, não sei o que é que está aqui e, portanto, faço assim silhuetas. Também é outra forma de aproveitar uma gama dinâmica superior. Vamos ver então o que é que se passou aqui nesta questão das silhuetas. O que nós fizemos foi, mais uma vez, temos uma gama dinâmica muito superior àquilo que conseguimos captar, subpusemos, portanto, expusemos para as zonas mais claras, ficando as zonas mais claras da imagem com detalhe dentro da nossa câmara, e aquilo que estava abaixo ficou muito escuro. Expusemos então para o fundo, neste caso o fundo estava mais claro. E para tudo isto, por isso é que esta segunda parte do vídeo me parece muito mais interessante, não é necessário nenhum material, não é necessário Photoshop, é apenas necessário saber medir a luz. Será tema de outros, eventualmente de outros vídeos, ou para quem já sabe, foi apenas chamar a atenção para isso. Saber medir a luz, dizia eu, saber os métodos de medição, saber a compensação de exposição, saber utilizar eventualmente o modo manual, depende se usamos modos de prioridades com compensação de exposição ou então o modo manual e medimos depois pontualmente, ou, enfim, é necessário saber este conjunto. Há várias formas de atingir o mesmo objetivo, este conjunto de conceitos, ou pelo menos um deles, e não precisamos de material extra, de filtros, de flashes. Precisamos apenas de testar com atenção, sobretudo a estas situações que acontecem todos os dias, e depois à correta escolha do ponto de vista e sabermos medir a luz, mais uma vez. E não perder uma oportunidade, obviamente, escolhendo bem o ponto de vista, como estava a dizer. E finalmente chegamos ao último slide. Se gostou, subscreva este canal, por favor. Espero o seu feedback. Só com o seu feedback é que eu tenho estímulo para continuar. Até porque, neste caso particular deste filme, todos os diagramas, todas as descrições são da minha autoria. Nunca, noutros filmes eu vou me inspirando noutros autores, neste caso não. É integralmente da minha autoria para mostrar este tipo de temas. E, portanto, conto com o vosso feedback para saber se fui explícito, se não fui, e para continuar a fazer mais filmes, caso sejam do vosso interesse. Subscreva também a minha página do Facebook, cujo endereço está aqui. Pode procurar por FaceFoto ou cursos de fotografia para ir recebendo as novidades, bem como a minha lista de filmes no YouTube, ou o meu canal do YouTube, e deixo-vos assim com o desejo de boas fotos.